Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! O professor Silvano Barbosa. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Everton Guimarães, está conosco. E aí, galera, beleza? Everton Guimarães é formado em análise e desenvolvimento de sistemas com pós-graduação em redes. Adora falar sobre empreendedorismo e inovação. É sócio fundador da SuperSeg Brasil, com mais de 30 lojas espalhadas pelo Brasil. É também sócio fundador da Smart Store, com 510 licenciados e fundador do canal CFTV Clube. Muito bem-vindo, Everton. Obrigado, pessoal, pelo convite. Estar aqui com vocês, um prazer novamente. Vamos quebrar tudo aí. E o nosso tema de hoje será vendas, inovação e sucesso. Everton, antes de a gente entrar nesse tema tão bacana, conta um pouco para nós quem é o Everton Guimarães. Eu costumo me auto-intitular como um bom vira-lata brasileiro, né, no bom sentido, porque a minha trajetória de vida, ela não fugiu muito do que acontece com a maior parte das pessoas, né? Eu sou filho de dona de casa, minha mãe sempre foi do lar, auxiliava meu pai, né? Meu pai sempre foi um trabalhador padrão brasileiro, com alguns adendos aí, né? Ele tem uma família com mais 15 ou 16 irmãos, até onde a gente sabe. Cortaram cana aí desde criança, né? Meu pai, quando tinha 15 anos de idade, ele fugiu de casa, rodou o Brasil, trabalhou de tudo que vocês imaginarem, né? E a maior parte da vida adulta dele, profissional, foi trabalhando em obra. Até que na década de 80, as metalúrgicas e as multinacionais ganhando o Brasil, uma delas sorriu para ele conseguiu trabalhar por um período lá, e essa foi a trajetória dele, né? E a gente foi criado baseado nesses valores familiares, né? Sempre trabalha com muito esforço, sempre estudei em escola pública. A minha visão de futuro, de sucesso, era fazer curso, trabalhar em indústria, né? Antes de me formar em TI, eu fiz eletroeletrônica, cheguei a exercer algumas atividades nesse sentido, e até que com 20 anos as coisas começaram a mudar na minha cabeça, eu já comecei a apreciar mais o setor de vendas, entender que vendas nunca foi uma profissão, né? Mas popularmente deixou de ser uma profissão e passou a ser uma habilidade fundamental para quem deseja ser bem-sucedido. E nesse inteirinho eu já atuava com segurança eletrônica. As coisas começaram a funcionar para mim profissionalmente no setor de segurança. E desde então, isso já tem quase 16 anos, eu empreendo no setor de segurança e agora com outros projetos. E esse é um breve resumo aí. Já está liberado a gente começar a falar que vendas é mais uma soft skill. A gente tem falado tanto em soft skill, né? Que é a antifragilidade, né? As habilidades comportamentais, né, Exato. Silvano? O Everton Cara, acabou de trazer para nós que a questão das vendas. Sim. Vendas agora pode ser enquadrada como soft skill. Vai ter insight, né? Vendas é uma atividade fundamental para quem quer ser bem sucedido. Exatamente. O Thiago Concer, que é um monstro aí das vendas, né? Ele tem uma frase que diz assim, mostre-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro alguém bem-sucedido, né? E essa eu não diria dicotomia, mas talvez o paradoxo, né? O paradigma. Você não sabe o que vem antes, né? Se é a habilidade técnica ou a habilidade de vendas, né? O que se sabe é que vendas está presente em 100% das pessoas que são bem-sucedidas, em primeiro ou em segundo nível. Mas sempre tem atividade comercial envolvida. Isso é muito importante, independente da atividade que você colocou. Eu até falei com o Caio há pouco tempo,
Tô querendo ver uma pessoa para fazer um projeto aqui no estúdio de decoração, tudo isso. E procurando no Instagram, mandando mensagens, as pessoas não respondem. Então você vai falar assim, poxa, você tá procurando um arquiteto e o cara pode ser um incrível arquiteto. Mas se ele não der retorno, uma rede social que ele tá ali falando, poxa, eu mostro o meu trabalho através de uma rede social. Se através dessa rede social ele não dá retorno, eu falo assim, cara, eu tive no mínimo 3 ou 4 pessoas que eu mandei direct, entrei em contato via WhatsApp e mandei o WhatsApp também. E as pessoas demoravam, 15, 20 dias para responder. Aí eu fechei o projeto agora com uma outra pessoa, né? E agora estou me respondendo depois de uma semana que eu já fechei. Eu vejo muito isso também. Eu tenho também uma percepção particular que toda vez que a gente tem um cenário de crise como esse que a gente está vivendo, eu vejo uma figura de linguagem como se fosse uma árvore, todo mundo pendurado lá, e aí você dá uma sacudida, quem ficou... Alguns vão cair, outros vão ficar pendurados, né? Então, toda vez que acontece esse tipo de instabilidade econômica, eu acho que o mercado dá uma peneirada em algumas empresas. E aí a gente fica com a percepção de que a demanda está alta e realmente, para quem fica, a demanda aumenta. Isso que você falou, Cris, eu também percebi nas últimas semanas. Eu acabei de me mudar, estou fazendo algumas reformas e melhorias na casa e eu estou encontrando uma profunda dificuldade de obter uma comunicação fluida com prestadores de serviço ou com quem tem agenda para, 30, 40, 60 dias, entendeu? Então, acho que também pode ser um pouco de reflexo disso. Baixa aptidão comercial aliada a uma alta demanda. A gente tem aí prestadores de serviços, assim, mal preparados para obter bons resultados, né, comerciais. Fica a dica para quem tiver na audiência que for arquiteto entrar em contato com Christian Visval e Everton Guimarães. Vamos inovar. Aquele momento que o Léo vai tirar da gravação, mas eu vou falar mesmo assim. Na outra ponta você vê as empresas que estão sabendo se adaptar e se destacando, né? Por exemplo, a Padaria Real acabou de abrir uma unidade dentro do condomínio do Kleber, basicamente para atender o Kleber, cara. Exatamente, né? O Léo vai tirar, certamente o Léo vai tirar. Léo, deixa, Léo. O Everton, trazendo um pouco para o nosso tema, a gente teve a oportunidade de fazer a Semana da Inovação lá no CT Segurança, baita semana, cara, incrível, com muitos insights, e eu sempre começava as entrevistas querendo entender um pouco do convidado o que é, na sua visão, inovação. E eu repito aqui a pergunta no nosso CTcast para o grande Everton Guimarães. Parabenizar vocês aí pela semana, foi excelente, assim. Eu tive um mentor que dizia que é melhor você conversar 10 minutos com o autor do livro do que ler o livro propriamente dito, né? Às vezes você pega alguns insights ali, alguns manejos, né? E ter tido a oportunidade de conviver com alguns dos convidados foi muito bacana. Acho que as pessoas que acompanharam aí apreciaram também. E a minha visão de inovação, eu acho que é um pouco de chavão, né? É um pouco de clichê, mas ela é válida também. Inovar não é inventar nada. É algo que não existe, né? Eu tive um professor que dizia assim, feijão com açúcar é inovador? Talvez. Uma máquina de desentortar banana é inovadora? Talvez. Mas vai vender? Eu acho que não. Às vezes inovar é a gente continuar observando os problemas da sociedade, que aliás é a missão principal de quem empreende, né? Resolver problemas. E você, de forma simples, às vezes sem criar novos elementos, apenas recombinando esses elementos e com menos fricção, né? Talvez essa seja a palavra. Por exemplo, quando a gente olha o iFood, né? É um exemplo muito bom para isso. Acho que no Brasil inteiro aí já tem iFood. O iFood não inventou aplicativo, iFood não inventou meio de pagamento online, não inventou delivery, não inventou restaurante, combinou todos esses elementos que já existiam e se transformou na maior plataforma de entregas aí do Brasil, se não do mundo, né? Ou seja, inovar não é criar nada do nada ou inventar algo, né, na minha opinião. Inovar é simplesmente fazer melhor, fazer de forma mais eficiente, algo que na sociedade precisa de atualizações, né? Agora, aonde o Everton estuda sobre vendas? Cara, hoje a internet, ela democratizou muito a informação, né? Então, quando eu comecei essa minha breve jornada no empreendedorismo, recebi a orientação do meu primeiro mentor de me aproximar muito das pessoas que tinham sucesso ou que já viviam uma vida baseada naquilo que eu gostaria de viver. E a forma mais fácil de conseguir isso, para mim, foi a internet. Então, além de consumir os livros e os conteúdos que essas pessoas produziam,
Eu visitava os canais do YouTube, frequentei muito seminário, agora nos últimos 2 anos não tem, né, eventos presenciais, mas eu sempre participo, o Evan, a gente sempre participa. Eu acho que, sim, a aquisição de conhecimento, a gente cresce com uma falsa sensação de que isso acontece na escola, né? E a gente deixa de exercitar o autodidatismo, né? Que é você minerar um conhecimento que seja útil para você, para a função que você exerce, para o negócio que você dirige, e a gente acaba perdendo oportunidades. Então eu acho que a internet hoje, se não tem tudo, tem praticamente tudo aquilo que a gente precisa, né? Então eu consumo muito conteúdo dos grandes pensadores aí do momento, principalmente de vendas, né? Ô Everton, e falando um pouquinho sobre empreendedorismo, eu li recentemente o livro do Israel Salmen, da Melius, né? A primeira startup a fazer o IPO. E o título do livro é Empreender é a arte de se foder todos os dias e não desistir. Bem sugestivo, e ele traz vários desafios, né? Vários obstáculos que ele teve que enfrentar, e ele coloca isso de forma bem clara no livro, e é bem legal porque você não vê só o sucesso, né? É uma jornada. Eu queria saber de você quais foram os principais desafios que você teve para construir essa jornada bem sucedida hoje, né? Para quem enxerga hoje, realmente você chegou lá, mas quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa tua empresa que está dentro do nosso segmento? Você sabe que essa frase, ela caminhou junto com a gente durante muito tempo, né? Aqui a gente fala assim na empresa, que o problema não é você se foder, né? Você se lascar. O problema é você não ter a remuneração, né? Eu acho que isso é o que desgasta, é a recompensa, né? Que desgasta o nosso emocional, nosso poder de produzir, é você só se lascar e não ter nenhum tipo de recompensa, né? Então hoje a gente já tem essa consciência aqui. Kleber, assim, no meu caso particular, falando de Everton, né, o maior desafio tenha sido deixar de ser um vira-latão, né? Porque assim, as bases que a minha família me transmitiu foram bases muito boas, né? A questão da ética, honestidade, senso de responsabilidade, os valores pessoais, isso são, assim, eu tenho um profundo agradecimento a eles. Só que eu não tive um pai milionário, um pai empresário, a minha mãe também, né? Não tinha esse conhecimento para me passar. Então, eu imagino que, fazendo uma reflexão rápida aqui, a maior dificuldade que eu encontrei foi eliminar informação inútil e construir bases novas para gerenciar o negócio. Porque a partir dali você já tem que contratar gente, formar fluxo de caixa, lidar com dinheiro, toda a gestão econômica financeira da empresa, né? Então, para mim, puxando mais uma vez até para a pergunta que o Cris fez, foi fundamental conviver com pessoas que já faziam isso bem, para que eu conseguisse adquirir esse conhecimento e gerenciar ali as principais frentes de desenvolvimento do negócio, cara. Momento mergulhando no conhecimento. Everton, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Tem muito conteúdo bom. E eu acho que cada fase da nossa vida a gente absorve de forma diferente algum tipo de conteúdo, né? Para mim, o primeiro livro assim que me abriu os olhos, eu já apresentei ele para umas 15 pessoas diferentes, sempre com a expectativa de que funcione da forma como funcionou para mim, é o livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. É clássico, falou de empreendedorismo e finanças, é um livro que sempre aparece, né, juntamente com Pai Rico, Pai Pobre e alguns outros, mas esse livro ele funcionou de forma especial comigo. Eu pude exercitar ali os 17 princípios que ele propõe, fiz religiosamente todos os passos ali, escrevi as 6 metas de vida, não sabia nem o que era meta, a definição exata de meta quando eu li o livro, e fiz, né, meio descrente ali se ia dar certo ou não, aquela meta estelar, né, mira na lua, mas se não der certo você ainda fica perto das estrelas, e isso era no mês de março, exatamente no mês de março daquele ano. Quando foi no mês de dezembro, eu já tinha realizado 5 das 6 metas que eu tinha determinado. Curiosamente, a mais difícil para mim, que era a financeira, foi uma das primeiras que eu conquistei. Então, esse livro foi assim um divisor de águas para mim. E um outro que eu não posso deixar de citar, que aí eu acho que já entra numa bagagem de conhecimento que a pessoa precisa ter um pouco mais de maturidade para absorver e aplicar, é o livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 Horas por Semana. Poucas pessoas conhecem, mas acho que o pessoal do marketing digital conhece. É um puta livro, cara. Se vocês não conhecem, fica a recomendação aí.
Ele era um cara disruptivo, maluco, inovador, viajava o mundo, foi medalhista olímpico. Do nada ele falou, cara, eu quero ganhar uma medalha, foi para a Olimpíada e ganhou. E o maior aprendizado que eu tive desse livro é quando ele morava na Argentina, produzia em dólar e contratava funcionários indianos. Ou seja, ele se beneficiava de uma alavancagem cambial gigantesca, né? Você pega, como que um cara jovem, né, com pouco conhecimento, consegue um negócio desse? E é um tipo de informação muito útil para quem hoje vive essa macroeconomia, né, de internet, online, offline, mercado digital, infoproduto e por aí vai. Momento Passo do Gigante. Everton, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele teu momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Everton Guimarães. Cara, quando eu decidi abrir a empresa, eu já estava num momento da minha vida, assim, bem difícil financeiramente, né? Fruto das péssimas escolhas que eu fiz com o conhecimento financeiro que eu tinha até então. A conta que eu fiz na ocasião era a seguinte: eu sei trabalhar com produto de segurança, câmeras, sistemas, enfim. Conhecia de perto a vida dos instaladores e sabia que eu não queria ser um instalador. Eu via que eles ganhavam muito dinheiro, eu fui privilegiado nesse sentido porque eu pude, durante alguma coisa perto de 7 anos, conviver com centenas de instaladores, centenas e centenas de instaladores. E eu tinha consciência de que eles sabiam ganhar dinheiro. Numa época, inclusive, que os valores praticados eram bem diferentes, né? Só que de 100 instaladores, 3 tinham uma vida plena, abundante e feliz. Os outros 97, né? Isso é só uma suposição da minha parte, estavam sempre enrolados com alguma coisa, devendo aqui, um problema acolá e tal. Eu tinha um preconceito particular. Eu falava, não quero ser instalador. Mas reconhecia que eles ganhavam dinheiro. E aí eu cheguei no momento da minha vida onde eu já tinha saído dessa distribuidora que eu trabalhei por alguns anos, eu já tinha conhecido outras faces do mercado de segurança, já conhecia um pouco de importação, já tinha conhecimento da Santa Efigênia, como acontecia lá, e eu já estava lascado e fudido financeiramente. Eu me encorajei a abrir a empresa, né? Então fui lá, eu entrei no site acho que da Secretaria da Fazenda, não lembro, e abri uma MEI. Em questão de minutos eu já tinha um CNPJ. Só que até então, isso aí não foi nada muito difícil de fazer. O difícil foi sair e ir para a rua. Então a conta que eu fiz era a seguinte, se eu for para a rua e conseguir atender um cliente por semana, eu consigo produzir R$2.000, que era o mínimo necessário para eu respirar, ficar com o nariz para fora da água, né? E aí falei, vou para a rua, né? Só que quando eu fui para a rua, eu vi que não, assim, as coisas não eram tão simples assim. Aquela coisa, né, de equilibrar os pratos, né? Você tem que fazer prospecção, você tem que vender, você tem que fazer pós-vendas, tem que fazer gestão interna da empresa, quando não você tem que terceirizar, você já tem que lidar com uma equipe externa, e eu vi que isso não era tão simples, né? Mas o maior risco, ou o maior medo que eu senti foi quando eu procurei meu pai e pedi para ele fazer um empréstimo para mim, no nome dele, porque eu estava assim, cara, com tanta dívida na minha realidade até então, não era em termos reais um valor tão expressivo, mas para o tanto de dinheiro que eu ganhava, era uma situação que eu não sabia como resolver. E aí eu li um livro do Anthony Robbins, e ele tem um dos trechos do livro falava assim, que problema de dinheiro não se resolve com mais dinheiro. Se você chegou no fundo do poço, ou numa situação, você está num buraco muito fundo, para de cavar. E isso fez muito sentido para mim. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer vou tomar um empréstimo, vou trocar todas as dívidas que eu tenho por uma única dívida. E aí vai ficar mais fácil de eu administrar, eu paro de gastar aqui, enfim. Fui seguindo o processo que eu criei ali baseado nessa informação. E aí meu pai fez um empréstimo para mim, eu não me lembro exatamente, mas foi alguma coisa perto de R$8.000, aquele empréstimo de aposentado que desconta direto na folha, né? Eu paguei uma conta aqui, outra acolá e tal, e quando eu tinha os últimos R$3.400, eu precisei tomar uma decisão muito importante e acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu fui na Santa Efigênia, eu já tinha incomodado bastante um conhecido lá, para ele me indicar onde comprar e tal, né? Me passar o canal de fornecimento. Ele me indicou o fornecedor e eu fui lá e comprei tudo de câmera, cara. Tudo de câmera.
Aí você imagina eu chegando na minha casa, com as caixas de câmera no carro, enfiei tudo no quarto, na sala, veio fonte, veio conector, veio tudo. E falar pra minha mulher que, ó, isso aqui é o dinheiro que a gente tinha para pagar a conta e eu comprei tudo de câmera. Então, para mim, foi uma situação muito difícil, né? Pô, você olha assim, R$3.400 não é muito dinheiro. Mas no meu caso, era o único dinheiro que eu tinha. E graças a essa decisão corajosa, a gente conseguiu adquirir produtos com preço mais atrativo, vender com mais qualidade, com mais margem. E a repetição desse processo foi formando caixa, formando estoque, até que a gente conseguiu aí ter uma empresa, loja, né, produtos, e por aí vai. E aí, Everton, hoje olhando, e até quando você conversa, fala, poxa, ok, pode parecer, bom, beleza, eu tinha uma questão, uma conta para pagar, eu investi um ativo que eu vou vender e vou transformar em mais dinheiro, mas já um baita desafio, né? Cara, convencer a minha esposa de que foi um bom negócio, para que ela esteja no mesmo barco que eu, também entenda a situação. O empreendedor tem isso, né? Não é só decidir sozinho, mas você tem a família, você tem algumas coisas, ter pedido um empréstimo pro seu pai para ele te ajudar, a cara e coragem para fazer isso, Sim, né? assumindo os riscos e as responsabilidades, né, Cris? E agora contando, tipo, pode até parecer fácil para quem tá escutando, né? Mas, cara, e o desafio para falar agora, tô com o meu quarto cheio de produtos e tenho que vender. Cara, comentando sobre esse assunto com vocês, assim, eu consigo sentir as mesmas sensações da época, sabe? Você ser desacreditado pelas pessoas. Assim, até pelas pessoas, hoje eu brinco assim nos treinamentos da empresa que a nossa família atrapalha, né? E de fato atrapalha por algumas razões. Os pais da gente, eles atrapalham porque amam a gente. Eles querem o bem. E dentro do conceito de estar bem para eles, entrar em dívida, comprar, entre aspas, muamba, não é legal. Então eles ficam ali, pô, mas você tem certeza, né? E tal, enfim. E nesse caminho todo, cara, a minha mulher foi parceiraça, cara. Parceiraça, assim. De todas as merdas que eu fiz na minha vida pessoal, uma que foi muito complicada pra mim foi que eu vendi todos os móveis da minha casa. Morei 1 ano e meio num apartamento sem sofá, sem móvel, sem nada. A única coisa que a gente tinha era a cama de casal e um colchão de solteiro. Aí você imagina o que é a minha cabeça entrar na minha casa, ver todas aquelas câmeras lá, e ver a minha mulher sentada no chão. Pô, isso era uma coisa muito complicada, entendeu? E aquilo me incomodava, porque ela já não tinha aquele lado feminino, a vaidade de se cuidar, né, se sentir bem e tal, porque eu tinha criado vários problemas e ciladas que ela estava vivendo junto comigo. Só que assim, cara, um ponto positivo que é inclusive um dos incentivos que eu faço hoje para os nossos franqueados SuperSeg. Se eu tiver que escolher correr um risco, eu vou escolher aquele que está mais próximo do meu controle. Porque eu não vou admitir a incompetência de não conseguir. Vou lutar até o último minuto. Então, quando eu chegava em casa e via aquelas câmeras tudo parada, o dinheiro imobilizado ali, eu só conseguia pensar em vender. Então, por exemplo, um dos vídeos que tem maior quantidade de visualizações no YouTube, no nosso canal, ele tem 2.200.000 views, se eu não me engano. Eu gravei ele de madrugada, sozinho ali, porque assim, da forma que eu conseguia bater os braços na água, eu batia, né? Claro que tinha o Evandro, a gente já era sócio, ele trabalhava em outras frentes do negócio, e a gente estava lá, faz anúncio, põe site no ar, e mexe em Google, que na época era muito mais primitivo, né? Então assim, ter passado por toda essa experiência ajudou o couro a ficar mais grosso, foi bem incômodo, assim, eu diria, mas valeu cada minuto, assim, cara. Momento mergulhando de cabeça. Everton, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Everton mergulha de cabeça? Cara, poucas pessoas sabem, mas eu já fui atleta de vôlei, né? Quase fui profissional. Eu não fui porque, curiosamente, eu sou pequeno. Eu tenho 1,92 m. Ele é pequeno, cara. Eu vou ficar quieto aqui. Cara, juro pra você. Eu fui reprovado pelo Montanaro numa peneira, não sei se vocês conhecem. Vocês são jovens aí? Sim, eu lembro dele. Numa peneira do extinto Banespa. Veio a se tornar, acho que o BMG, né? Porque na época a estatura era 2,5, 2,10 e eu não consegui. Mas eu joguei em alguns times locais, né, e tal.
até que, graças a Deus, eu consegui fazer o trabalho me brilhar mais os olhos, porque o custo-benefício do vôlei para mim era péssimo, cara. Tipo assim, já saiu as 2 rótulas do joelho, ombro, tornozelo, então assim, lesão, é um negócio que acaba com a vida da gente, né? E aí eu acabei sendo seduzido e ficou mais atrativo para mim trabalhar do que jogar vôlei. Aí hoje o que eu faço? Assim, faço 2 coisas muito legais, assim. Eu gosto muito de churrasco, absurdamente, viu, Kleber? Já vamos até bolar um desafio aí, que aqui eu tenho autoridade de peso para colocar na mesa, hein? Tô com 122 quilos hoje. E eu, além de gostar muito de churrasco, eu descobri um outro esporte que é fantástico, cara, que é tênis de mesa. Tênis de mesa é um esporte que você não precisa ser alto, pode ser alto, baixo, gordo, magro, novo, velho, menino, menina, pode ter um braço só, pode usar uma perninha de pau. Até o Roberto Carlos, se ele quiser, ele pode jogar tênis de mesa. E não tem choque, não tem contato físico, ninguém se ofende. Cara, é um puta esporte legal. E tá feito o desafio aqui também, hein, cara. Não, peraí, ninguém se ofende, cara. Eu vou te levar pra jogar com uma turma que eu tenho. Você vai ver que os caras brigam até no tênis de mesa, bicho. É um puta esporte legal, cara. Eu gosto muito, democrático, gostoso. Já tomei cada sacode de umas meninas aí, cara, que eu nem falo pra vocês, cara. Não, mas tênis de mesa é gostoso mesmo, eu gosto de jogar. É muito legal, cara. É instigante, né? É um esporte, assim, que leva, se você tem a pretensão de jogar num nível razoável, eu acho que leva aí cerca de uns 5 anos para a pessoa ficar competitiva. E assim, o ajuste fino é muito grande, né? Para você jogar profissionalmente, dizendo, né? Agora, para bater bola, é só você armar uma chácara com piscina, bota a mesa lá, já é gregos e troianos e o pau quebra. Você tá mais para qual das 2 opções? Eu tenho o espírito competitivo muito forte, assim, sabe? Sou muito competitivo. Então, eu certamente não tenho a pretensão de construir nada grandioso no tênis de mesa. Mas eu treino numa escola e treino pra valer, cara. Cara, já vou dizer, partiu Everton Olimpíadas na França. Quem sabe, né? Eu acho que não. Patrocínio do chinesinho pesa 32 quilos, cara. Tem uma agilidade absurda, não tem como. Everton, a gente já conversou um pouco sobre isso antes, mas eu gosto sempre de ver a tua perspectiva, né? Você hoje tem 2 frentes principais, que é a parte, né, da SuperSeg, as franquias, e também a parte dos mercados autônomos ali de condomínio, né? São 2 segmentos diferentes, mas que no final acabam chegando no mesmo público por alguns caminhos. Mas minha grande dúvida sempre é como manter a hegemonia do negócio, como manter a comunicação. Isso é uma coisa que para mim, quando fala de temas franquias, unidades, quando fala de multiplicação, né, esse tipo de escala de negócio, para mim é sempre uma coisa que eu gosto de prestar atenção. Conta um pouco como é manter essa hegemonia, essa comunicação, a fluidez do negócio, porque isso é muito importante, né? Você lança um produto, você lança uma situação nova lá na franqueadora, isso tem que ser replicado de uma forma equilibrada, né? E com equidade por todo mundo. Cara, é um desafio gigante, assim, honestamente falando. E eu falo assim que sozinho eu não teria a menor condição de tocar isso, cara. Então, eu diria para você que assim, quando a gente começou o projeto, a ideia era compartilhar daquilo que a gente já vivia aqui e beneficiar mais pessoas. Até porque a gente recebia muito aliciamento de todo lado, assim, né? Muitas pessoas olhavam o que a gente fazia, era disruptivo. Pô, se olhar em 2000 e qualquer coisa, alguém se posicionando online, no setor de segurança, era tudo muito, muito doido, né? Para não dizer outra coisa. E com toda essa loucura, se você fizer um exercício de consciência, você vai ver que nós somos uma das únicas, se não a única empresa que sobreviveu nesse formato, entendeu? Onde você franquia uma marca, coloca uma identidade na empresa, e-commerce, ponto físico, loja, porque sustentar uma estrutura dessa é representativo, gera um custo. E a gente conseguiu. Então, assim, se eu tivesse que apontar alguns acertos que nós tivemos, foi ter sempre feito tudo com grande transparência, muita transparência, promover um alinhamento de expectativas no franqueado, que é aquela coisa, existe uma falsa percepção, uma concepção equivocada do que é a franquia, né? Em sentido figurado, algumas pessoas pensam que investir numa franquia é comprar uma impressora de dinheiro, né? Eu coloquei o dinheiro dentro, agora é só esperar que ele vai sair. E não é, né? Principalmente no caso da SuperSeg, onde o capital produtivo é o proprietário, né? Ele é a força predominante ali na geração de receita.
Ele tem que gerenciar leads, conversão, pós-vendas, equipe, né? E a gente fez um trabalho muito bom nesse sentido de orientação. Tem a orientação em tempo real da unidade, então a gente está sempre assessorando ali com o suporte, né? E no caso da SuperSeg, eu acho que a nossa maior fortaleza é dominar muito bem a geração de leads e a criação de demanda no mercado, através de todos os outros veículos que a gente já tinha se consolidado, né? Então hoje, por exemplo, se você for parar para pensar em comportamento de compra, imagina lá, Silvano, a sua vizinha entendeu que precisa adquirir um produto qualquer de segurança. Como que a pessoa faz? Sabendo que você trabalha com segurança, ela pode pedir uma recomendação para você. Essa seria uma possibilidade. Mas como não é todo mundo que tem um parente que trabalha com segurança, a maior parte das pessoas vai no Google procurar. Então, quando você analisa por esse ângulo, se você for no Google, o desafio fica aqui para todo mundo que está acompanhando a gente, for no Google, em alguma cidade onde tem SuperSeg e fazer uma pesquisa de algum termo relacionado, vocês vão ver que a gente consegue se posicionar ali em 3, 4, até 7 resultados na primeira página. Então, essa talvez seja a nossa maior competência. A gente hoje tem uma média de 7 novos contatos para cada unidade por dia. Pô, você olhar para um negócio que tem um ticket médio expressivo, que trabalha na execução de projetos, que não é um cliente que está a todo momento pronto para ter um projeto, e você vê 7 novas oportunidades diárias, é uma quantidade muito relevante. E essa talvez, na minha visão, seja a nossa maior competência, e por isso as lojas estão aí, tem um terreno para trabalhar, né? E por aí vai. Agora, já no caso da Smart, esse desafio de manter a comunicação com outro negócio totalmente diferente, eu ainda estou me acostumando com isso, viu, Silvano? Sendo bem honesto. Porque quando você tem negócios em vertical, é muito mais fácil, né? Você tem lá, por exemplo, no caso de vocês, é o CT Segurança, que tem uma conexão com o roadshow que vocês fazem, com todos os eventos que vocês fazem, ou seja, às vezes o mailing é o mesmo para todas as iniciativas, as ideias são muito conectadas, né? Agora, quando você tem uma equipe de marketing que de manhã está fazendo uma campanha de segurança e de tarde está fazendo uma campanha de pastel, aí já é mais complicado, entendeu? Então, assim, é um desafio que a gente está aprendendo a lidar, está indo super bem, tanto é que o projeto está em franco crescimento aí. A meta para 2021, que era ter 500 licenças, já foi batida aí no 7º mês, né? Então a gente está bem otimista aí para o restante do ano. E aí, até por serem verticais diferentes, até assuntos completamente diferentes, em algum momento o interessado público é o mesmo. Você pode estar atendendo o condomínio e falar, eu já estou dentro do condomínio, o meu cliente atende o condomínio, por que não ter uma solução que atende o cliente final dentro do condomínio? E isso vai de uma visão, você falou um pouco disso também no Café com Segurança, no canal do CT, uma visão do teu sócio. Ele viu essa oportunidade, né? E aí na época você falou, puxa, até tava reticente, tava com o pé atrás e tal, ele falou, cara, vamos. E aí a importância até bacana de você falar, cara, ok, vou seguir a visão dele nesse lado, vamos acreditar, tô acreditando junto, e viu que deu certo. Você tem que, é aquela coisa, né? Tem algum pensador famoso aí, diz que intuição é a habilidade de tomar decisões corretas com dados incompletos, né? Pô, na época, com os dados que eu tinha e com as tomadas de tarraqueta que a gente tinha recentemente passado, eu pensava assim, poxa, será que vale a pena? Nossa, será que a gente está preparado para olhar para um outro horizonte, né? Aquela coisa, o avião gasta 50% do combustível só na decolagem, né? E os outros 50% ele vai até o final da jornada dele. Então, será que a gente estava preparado para colocar tanta energia para tirar do zero um outro negócio? E dentro do meu perfil pessoal, eu achava que, pô, não. Era um cavalo que passaria e eu não ia montar, honestamente falando, entendeu? Mas, como eu disse anteriormente, sozinho você não faz, né, cara? É importante você ter pessoas com visões diferentes, né? Às vezes o que não encoraja um, encoraja outro, né? E, para minha sorte, eu estava errado, ainda bem. E o negócio foi, cara. Foi, né? Caminhou. Ninguém imaginava o que viria pela frente, né? Tá aí. Caminhando. Everton, como você enfatizou algumas vezes, né, muito embora a gente saiba que não seja verdade, você se colocou como um vira-lata em ascensão, né? Um vira-lata se melhorando a cada dia, né? Isso é muita forma da gente se ver muitas vezes, principalmente quem veio de famílias mais humildes, que não teve tanto recurso e assim por diante.
Mas a grande verdade é que você é, né, uma pessoa aí que está dentro da sua taxa de sucesso alta, né, independente do que a gente pode entender como sucesso, porque você é uma pessoa que está com as suas empresas em crescimento, é uma pessoa muito querida no mercado, né, muito bem avaliada, isso é muito legal. Quando você olha para os instaladores que estão no mercado, muitos deles ouvindo muitas vezes aqui esse podcast, eu acho que é muito legal, de repente, se você pudesse compartilhar um ponto de vista do que eles estão encontrando hoje no mercado, porque o CT ele aposta muito na capacitação, né? A gente está aqui fazendo esse trabalho todo para levar capacitação, para trazer essa galera para perto, para que eles possam aproveitar de tudo que a gente oferece no mercado, com o objetivo de que eles possam realmente turbinar, né, o seu conhecimento, suas condições para poder levar mais dinheiro para dentro de casa. No final das contas é isso que importa, né? Se tivesse alguma coisa que pudesse falar assim, cara, olha, faz isso, olha por isso, pensa naquele caminho, o que você daria de mensagem? Cara, excelente. Adorei sua pergunta, tô até admirado aqui, honestamente, cara, com a riqueza de informações aí. Eu penso assim, vou compartilhar aquilo que funcionou para mim, sabe? Tão importante quanto adquirir novos conhecimentos é você saber fazer um inventário sincero das suas habilidades, competências, até crenças, né, em relação a tudo, ver o que não te serve, eliminar e adquirir novas informações. Então, assim, até quando eu tinha 20 e alguns anos, eu não tinha essa consciência, mas depois que eu fui alertado, eu percebi que, assim, aquilo que eu era na minha vida pessoal e profissional era só um reflexo das informações que eu consumia no dia a dia, dos meus, entre aspas, amigos, das pessoas que me influenciavam de alguma maneira, né? Então, a visão política, visão financeira, questão de networking também, né? Que, aliás, gostaria de falar disso num outro momento, que a melhor visão de network que eu tive, aprendi com o Cris, no lançamento do TecVoz Nuvem em 2017. Lembro daquela palestra que tinha umas fotinhas assim, né? Foi muito legal. E eu não tinha, cara, a menor consciência de como isso acontecia, sabe? Então, o primeiro passo que eu fiz aqui, fica a recomendação para o pessoal que trabalha na rua aí, é você selecionar melhor as pessoas com quem você anda, sabe? Não literalmente falando, mas as pessoas com quem você convive, o tipo de informação que você ouve, o tipo de crença que você assume como verdadeira. Porque quando eu comecei a empresa, o meu chefe imediato até então, ele falou para mim assim, cara, não vai não, esse mercado aí tá saturado e já ficou até prostituído. Eu fui na feira, isso era no mês de agosto, setembro, ele falou, fui na feira da ExpoSec em maio, cara, eu vi tanta gente lá que você não faz ideia, então você vai se lascar. Eu não sei se ele falou isso honestamente ou se ele só não queria que eu saísse da empresa, sabe? E assim, eu não levei isso como uma ofensa, pelo contrário, eu levei como uma coragem assim de ir lá e fazer. E aí nesse sentido, passados, sei lá, uns 8 anos, esse meu ex-chefe imediato vem aqui na empresa hoje vender cabo para mim. Então, você vê que curioso, né? Eu penso, nunca toquei nesse assunto com ele, mas eu penso, eu podia falar assim, pô, cara, isso porque estava prostituído, né? Então, se eu fosse dar ouvido para as hienas, né? Ou para as pessoas derrotadas, assim, sem ser pejorativo, obviamente, talvez eu não tivesse feito nada. E eu imagino que uma coisa que impacta o instalador diretamente e diariamente ele não percebe são essas hienas. As pessoas que desacreditam, que só conseguem enxergar a perspectiva negativa, entendeu? Não encara os desafios e os problemas da sociedade como uma oportunidade. E como a gente bem sabe, quanto mais problemas a gente resolve, mais e melhor nós somos remunerados. Então hoje a gente sempre teve essa pretensão de não atender só a cidade, atender o estado e atender o Brasil, né? E hoje até com a SuperSeg nós conseguimos atender até a Argentina. Tem uma unidade que fica na divisa com a Argentina, consegue atender lá. E a gente desfruta disso na prática, né? Se aliar a pessoas boas e aumentar o leque de solução, adorar os problemas, né? Aumentar o leque de solução de problemas é o que vai definir a quantidade de dinheiro que vai entrar no bolso da gente. Né? Cara, isso é muito legal. E olha como é tudo uma questão de ponto de vista, de perspectiva, né? Quando eu vim para o segmento de segurança eletrônica, eu venho de TI. Cara, eu tinha todos os certificados Microsoft que tinha na época para ser tirados, até coisas que eu falo línguas mortas, né? Novell,
algumas coisas bem antigas assim. E quando eu olhei para o segmento de segurança eletrônica, eu tive exatamente a leitura, eu encontrei esse mesmo cenário. Né? O pessoal falando que o mercado estava prostituído, que estava difícil, também a feira, aquela coisa toda, Santa Efigênia, aquela loucura que era. Mas o meu entendimento foi outro, porque eu já tinha o histórico de TI, né, que eu comecei com TI em 94, 93, e lá atrás o pessoal falava, não entra, tá prostituído. Então eu tinha todo o histórico de TI. Eu falei, não, cara, esses caras agora, em segurança eletrônica, vão começar a passar pelo que eu passei em TI. Então é um campo verde. Né? Plantar, semear para poder colher lá na frente, porque o mercado vai amadurecer e quem estiver trabalhando direito vai ganhar com isso, né? Exatamente. Então, é muito legal isso, cara. Você vê, não sei se vocês conhecem um cara que eu gosto muito pela oratória, a forma como ele enxerga as coisas e ele é conciso nas suas análises. Ele chama-se Bruno Perini, ele é educador financeiro, um cara fantástico, assim. E eu tava ouvindo, eu inclusive assisto todos os podcasts dele. Num desses últimos ele falou assim que alguém já deu esse alerta nele, né? Pô, mas esse setor é muito amplo, muita gente, né, e tal. E ele falou, pô, eu penso de forma diferente. Quanto mais amplo é o setor, mais gente tem, mais rico ele é. E aí fica muito mais fácil eu me basear no que os melhores estão fazendo para ir lá e fazer melhor ainda. Agora você imagina, você vai trabalhar num setor que não tem ninguém, beleza, não tem concorrência, o setor é pobre, não tem dinheiro lá dentro, inclusive eu recebi um direct no Instagram esses dias agora. O cara saiu de Brasília, ele queria ser super seg, né? Tava falando de investimentos e tal. Ele saiu de Brasília, que é uma puta metrópole, né? E ele foi morar numa cidade em Minas Gerais que tem 5 mil habitantes. Aí ele falou, cara, eu tô feliz porque eu não tenho concorrente. Aí eu falei, pô, legal, eu prefiro concorrer. O Adalberto acho que fala isso, né? Eu prefiro ter 1% de um mercado gigantesco do que 100% de um mercado ínfimo, né? E foi o que ele fez. Ele curou a dor que ele tinha, indo para um lugar que ninguém vai querer disputar um pão com manteiga. O setor de segurança, por mais amplo que seja, mais desregulado e maluco, ele é muito rico. Mas muito rico. Eu não conheço nenhum outro segmento que gera um ticket de venda tão bom, um laço de recompra tão grande quanto o setor de segurança, cara. Isso é muito legal, né? É só mudar o ângulo e enxergar a mesma coisa de um outro ângulo. Exatamente. E ter esse olhar sobre o nosso segmento é muito legal, Everton. Everton, super obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui no CTcast, mas a gente não podia encerrar sem uma mensagem final do Everton para nossa audiência. Putz, me pegou agora. Achei que a mensagem final era do Silvano. Enquanto pensa na mensagem final do final e fala uma mensagem final, quem quiser entrar em contato com você faz como? Instagram, @supereverton, @supersegbrasil ou @smartstore. YouTube, todas as plataformas, CFTV Clube. É só dar um Google aí. Vocês vão, inclusive, testar na prática se o que eu falei aqui funciona. Só digitar um termo de segurança lá que vocês vão encontrar a gente. Cara... Posso mandar mensagem já, Kleber? Você manda. Então tá. Eu sou uma pessoa sedenta por conhecimento. Eu descobri que eu odeio estudar, mas eu adoro aprender. É maluco, mas se vocês pararem para pensar, faz sentido. Tamo junto, Quem fala isso é o Murilo Gun. É um puta cara fantástico, assim, e ele fala muito isso, né? Que o nosso autodidatismo ele vai sendo podado por conta do sistema de ensino que tem no Brasil, né? E até em alguns lugares do mundo aí. E a gente perde isso na vida adulta, né? E eu acho que hoje, assim, uma das melhores coisas que eu posso fazer é assistir um conteúdo como esse, selecionar aquilo que eu quero ouvir, as pessoas que eu quero ter mais tempo comigo, né? Livros. E aí fica um incentivo para vocês, cara. Sai um pouco da TV aberta, se você é desse tipo, né? Melhora um pouco a questão do conteúdo que você ingere, e isso certamente será revertido em benefício financeiro para a sua vida profissional. Sensacional, Everton. Obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação. Silvano, fala pra galera do CTcast qual que é o seu Instagram. O meu Instagram é @Silvano Barbosa. Christian Visval. @Christian Visval. O meu é Engie Kleber Reis. E do Everton? @SuperEverton. É isso aí, galera. Tá aí os nossos Instagrams. Sigam a gente nas redes sociais. E a gente tá aqui
semanalmente gerando conteúdo inédito para vocês aqui no Fala Galera!